Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. Você vai ver agora um esquema sofisticado e que usava a tecnologia para facilitar a lavagem de dinheiro do crime organizado. E mais uma vez, as fintechs, as empresas digitais que oferecem serviços financeiros, aparecem no centro das investigações. O patrimônio e a movimentação financeira dos suspeitos chamaram a atenção da Receita Federal. As investigações começaram em 2020, quando a polícia apreendeu em uma casa de apostas máquinas de cartão ligadas a postos de combustíveis. Elas não eram maquininhas com bandeiras conhecidas, elas eram maquininhas que tinham softwares dessas fintechs específicas, relacionadas com esse monte de postos de gasolina que nós percebíamos que tinham valores sendo introduzidos que não estavam declarados. Os valores recebidos caíam direto em uma conta operada por uma fintech, empresa de tecnologia que faz operações financeiras. O dinheiro era usado para abrir postos de combustíveis, motéis, lojas, restaurantes, empreendimentos imobiliários e ainda operar jogos de azar. Os auditores descobriram que a organização criminosa criava uma série de fintechs para dificultar a fiscalização. Às vezes havia uma sucessão de fintechs, que talvez a gente possa chamar de fachada, porque elas só tinham um único cliente, que era a outra fintech do elo, da cadeia, né? Segundo a polícia, as fintechs investigadas mantinham uma espécie de contabilidade paralela, sem revelar a origem dos investimentos e nem mesmo a verdadeira identidade dos donos do dinheiro. A organização criminosa também criou diversas empresas de fachada e utilizou laranjas para realizar grandes transações. Entre 2020 e 2024, o grupo movimentou ilegalmente quase 6 bilhões de reais. Foram identificados 267 postos de combustíveis, 60 motéis e 98 lojas de uma rede de franquias de cosméticos envolvidos no esquema. O que mais importa é nós entendermos qual é a realidade e criarmos ações integradas para esse enfrentamento de forma qualificada. Cargas de mais 2 navios foram retidas hoje na segunda fase de uma operação contra fraude na importação e venda de combustíveis, petróleo e derivados. Os fiscais da Receita Federal usaram um helicóptero para monitorar a carga vinda do exterior. Eram 2 navios que iriam para o Rio de Janeiro e para São Paulo. Foram retidos 91 milhões de litros de óleo diesel, avaliados em mais de 290 milhões de reais. A perícia técnica vai atestar se o produto é efetivamente aquele que está declarado na importação. Técnicos da Receita Federal e da Agência Nacional de Petróleo também fiscalizaram a Refit no Rio. E a ANP informou que interditou a refinaria depois de constatar irregularidades. Procurada, a Refit não se pronunciou. Operação policial no Rio de Janeiro termina em confronto, interdita vias expressas e suspende aulas na Maré. Secretário da Segurança de São Paulo diz que PCC tem grupo de elite treinado para matar autoridades. Imprudência e desatenção nas linhas férreas já causaram mais de 300 acidentes no país. Pressionado pelo União Brasil, o ministro do Turismo Celso Sabino pede demissão. Na ONU, o primeiro-ministro de Israel critica a criação de Estado palestino e promete continuar a ação em Gaza. E domingo tem Corinthians e Flamengo num clássico que vai além do campo, com transmissão da Record, R7 e Record Plus. Oferecimento Bradesco e Agro. Isso que é dupla raiz. O secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, afirmou hoje que o PCC tem um grupo de elite treinado para matar autoridades. Na semana passada, o ex-delegado-geral de São Paulo, Rui Ferraz Fontes, foi executado em Praia Grande, litoral do estado. A Polícia Civil de São Paulo investiga se este homem que aparece nas imagens é Rafael Simões, conhecido como Jaguar. Ele se entregou no último sábado após a Justiça autorizar a prisão. Hoje, o secretário da Segurança Pública voltou a afirmar que Rafael é um dos homens que executaram o ex-delegado-geral do estado. O atirador, que a gente pode cravar assim, que é o maior indício, é o Jaguar que está preso. A investigação chegou a Rafael após apreender um telefone celular.
Uma troca de mensagens cita que Luiz Batista, conhecido como Fofão, ajudou um homem de apelido Jaguar a fugir da Baixada Santista e que ele seria um dos atiradores. Os advogados afirmam que ele estava pegando a enteada na escola em Santos, a 29 quilômetros de distância, num horário próximo ao assassinato. Ele chega na escola por volta das 17h30 e sai de lá por volta das 17h35, 17h39. Ele sai com ela de bicicleta. Obviamente, ele vai deixar a enteada em casa. Nós acreditamos que não haveria tempo hábil. As motivações do crime ainda estão sendo investigadas, mas a polícia trabalha com duas hipóteses. Uma ligada ao histórico do ex-delegado de combate ao crime organizado. Outra estaria relacionada à função que ele tinha na prefeitura de Praia Grande, que teria atrapalhado negócios do PCC. Ontem, o Jornal da Record revelou com exclusividade que a polícia procura por um homem que atuou como olheiro e avisou aos criminosos o momento em que o ex-delegado deixava a prefeitura. 4 suspeitos estão foragidos. O secretário também afirmou que o PCC montou um grupo de elite para matar autoridades. E é por isso que a gente não pode subestimar a organização criminosa. Temos que enfrentar as organizações criminosas com muita inteligência e com tolerância zero, porque eles são extremamente perigosos. Eu já vi isso que fizeram com o Dr. Rui. Moradores do Rio de Janeiro viveram uma manhã de medo por causa de uma intensa troca de tiros entre policiais e traficantes no Complexo da Maré. Um dos chefes da segunda maior facção criminosa do estado morreu no confronto. Os policiais foram recebidos a tiros nos acessos ao Complexo da Maré, na Zona Norte. De casa, moradores acompanharam o início da operação. Blindados e helicópteros deram apoio à ação. As ruas ficaram vazias. As cápsulas pelo caminho mostram a intensidade do confronto, que deixou marcas nas paredes. Uma funcionária deste hospital, a cerca de 500 metros da comunidade, foi atingida por estilhaços. Está internada, mas fora de perigo. De acordo com a polícia, a operação emergencial foi montada para evitar uma tentativa de invasão a uma comunidade controlada por traficantes rivais. Um dos chefes do 3º Comando Puro foi encontrado numa casa ao lado de uma creche. Uma tática usada pelo tráfico para dificultar a ação dos policiais. No momento que as equipes entraram, houve um intenso confronto. Foram lançadas granadas, muitos tiros em cima dos veículos blindados, em cima da aeronave. Edmilson Marques de Oliveira, conhecido como Cria, morreu na ação. O traficante aparece nestas imagens, armado dentro da comunidade. Ele também está neste vídeo ameaçando os rivais. De acordo com as investigações, Cria era responsável por planejar invasões. O traficante ainda comandava comunidades da Maré ao lado de Luiz Carlos Lomba, o Chocolate, preso em março, e de Michel de Souza Malvieira, o Mangolê, que está foragido. Na ação de hoje, 2 pessoas foram presas. Esse marginal, que foi neutralizado no dia de hoje, tinha 222 anotações criminais. Esse retrabalho sem fim das polícias tem que acabar. A operação no Complexo da Maré provocou transtornos em outras regiões da cidade. Vias expressas foram fechadas pela polícia. Escolas e unidades de saúde deixaram de funcionar. Os policiais andam armados na linha amarela em meio ao som dos tiros que partem do confronto no Complexo da Maré. A via expressa teve 6 interdições, 3 em cada sentido, apenas na parte da manhã. Sem poder seguir em frente, o jeito foi esperar no carro. Teve motorista que se protegeu dos tiros sentado no chão. O medo fez pedestres atravessarem a passarela correndo. A linha amarela é uma das principais vias expressas do Rio, que liga o Aeroporto Internacional do Galeão, na Ilha do Governador, até a Barra da Tijuca, passando por vários bairros da Zona Norte. Quando a violência interrompe esse caminho, provoca um nó no trânsito da cidade. Por questão de segurança, 38 linhas de ônibus tiveram os trajetos alterados, com interdições também na linha vermelha, às margens do Complexo da Maré. Mais uma vez, quem sofreu foi o passageiro.
A gente fica muito tempo no ponto esperando e não passa e vai enchendo. Quando o ônibus chega é aquela coisa horrorosa, né? Uma escola estadual precisou ser fechada. 2 unidades de saúde municipais suspenderam atendimento. A violência apavora mais de 110 mil pessoas que vivem nas comunidades do Complexo da Maré. Foi preso em Goiás o motorista que provocou um acidente que terminou com a morte de um motociclista depois de uma briga de trânsito. O suspeito, de 26 anos, teve a prisão temporária decretada pela Justiça e foi detido em Goiânia, escondido na casa do pai. Segundo a polícia, ele dirigia o carro e teria provocado o acidente de propósito. Uma discussão de trânsito que acabou motivando nessa perseguição e, posteriormente, na morte do condutor da motocicleta. Carlos William Rodrigues Martins tinha 25 anos e trabalhava como entregador. Imagens de circuito de segurança mostram o momento da colisão da moto contra um poste. O veículo explode com um impacto. O piloto teria sido fechado pelo carro branco que aparece nas imagens. Momentos antes da batida, um outro vídeo mostra o carro perseguindo a moto em alta velocidade. Segundo a polícia, o motorista do carro não tem carteira de habilitação. Ele vai responder por homicídio doloso quando há intenção de matar. E ainda pesam 2 agravantes, motivo fútil e por ter colocado outras pessoas em risco. A disputa, a perseguição em alta velocidade e até a colisão depois da motocicleta gerou perigo comum, perigo para outras pessoas. Inclusive existia um casal com um filho, uma criança de colo, trafegando ali pela calçada. A Justiça do Rio de Janeiro decidiu que Glaidson Acácio dos Santos, o faraó dos bitcoins, deve retornar a um presídio federal, depois de participar de audiências judiciais no início do mês que vem. Glaidson é acusado de comandar um esquema de pirâmide financeira que lesou milhares de investidores. Em Anápolis, Goiás, um paraquedista do Exército caiu em cima de fios de alta tensão. O militar fazia um salto de treinamento quando ficou preso à fiação. Ele teve apenas ferimentos leves e não sofreu nenhuma descarga. A rede elétrica foi desligada para o resgate. Um homem de 55 anos e os 2 filhos de 33 e 27 anos foram presos em Jequié, no sul da Bahia. A família suspeita de extorquir dinheiro e bens de um médico. Com eles, a polícia apreendeu mais de 3 milhões de reais em espécie guardados em malas, joias, armas e veículos de luxo. Uma operação nacional fiscalizou áreas de Mata Atlântica em 17 estados. E olha, só em 12 dias foram aplicadas multas que somam mais de 117 milhões de reais. As ações aconteceram em 8 estados do Nordeste, 2 do Centro-Oeste e em todo o Sudeste e Sul do Brasil. Mais de 1.300 áreas com alertas de desmatamento foram inspecionadas. Ela é focada principalmente nas áreas rurais. Há estados em que a expansão de atividades de agricultura, em regime de monocultura, de pecuária, de silvicultura, em outros casos a expansão imobiliária é o que prevalece. De acordo com o Ministério Público de Minas Gerais, coordenador nacional da operação, já foram aplicados 116 milhões de reais em multas e identificados mais de 12 mil hectares desmatados ilegalmente. Minas Gerais, Piauí e Ceará foram os estados com as maiores áreas fiscalizadas. Dados da operação também revelaram que apenas 12% do bioma mantém a vegetação original. A Mata Atlântica é um dos biomas que mais sofreu ao longo dos anos. E, paradoxalmente, a Mata Atlântica abrange 60% da população e provê o recurso hídrico de 120 milhões de pessoas, de norte a sul do país. Em Minas foram apreendidas uma escavadeira, uma carregadeira e 2 motosserras. 2 pessoas foram presas. Hora da previsão do tempo e nós vamos saber com a Lidiane Sayuri quais são os destaques deste sábado. Lid, boa noite. Tem alerta para alguma região? Tem sim, Mariana. Boa noite a você. Clébio, boa noite. E boa noite a você também. Amanhã, a circulação de ventos do mar provoca chuva forte entre o litoral norte da Bahia até Alagoas. No litoral de Sergipe, chance de temporais. Em Porto Alegre, dia ensolarado e chuva à noite, máxima de 26 graus. Em São Paulo, sol com 23.
Em Boa Vista, chuva a qualquer hora que pode virar temporal. Faz até 30. Hoje, os maiores volumes foram registrados nos litorais da Bahia e de São Paulo. As imagens de satélite mostram tempo aberto na maior parte do Brasil. Amanhã, o ar seco volta a ganhar força no centro do Brasil, com alerta de baixa umidade desde o norte do Paraná até o interior do Nordeste e do leste de Mato Grosso até o interior de São Paulo. O calor e a umidade formam chuva forte no Acre, Amazonas e Pará e temporais em Roraima. No sul, uma nova frente fria provoca chuva forte no Rio Grande do Sul. Neste sábado à tarde, faz até 21 graus em Florianópolis. No Rio de Janeiro, 26. 31 em Goiânia. 33 em Belém. E até 28 em João Pessoa. Tempo delivery. O Jonas quer saber como vai ficar o tempo em Jacutinga, Minas Gerais. Boa noite, Jonas. Sábado e domingo ensolarados, com manhãs frias. As máximas ficam entre 25 e 28 graus. Na segunda, o sol aparece entre poucas nuvens e faz até 30. O José Roberto é da cidade de Baiê, na Paraíba. Oi, José Roberto. Neste sábado, o sol vai esquentar até os 29 graus. Entre a noite de domingo e a segunda-feira, previsão de pancadas de chuva. As máximas variam entre 28 e 29 graus. Participe pelas redes sociais com o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Mariana, Clébio. Obrigado, Lide. E você vai ver a seguir. Imprudência na travessia de linhas férreas causou mais de 300 acidentes em todo o país. E no futebol, domingo tem clássico com as duas maiores torcidas do Brasil. Flamenguistas felizes e aliviados com a classificação na Libertadores, enquanto corintianos vão ao centro de treinamento cobrar os jogadores. A falta de atenção e a imprudência na travessia de linhas férreas já provocaram mais de 300 acidentes em todo o país só no primeiro semestre. Em Araraquara, no interior de São Paulo, um caminhão foi arrastado por 200 metros depois de ser atingido por um trem de carga. Do alto dá para se ter a dimensão do acidente. 14 vagões e 2 locomotivas descarrilaram. Toneladas de milho que seguiam para o Porto de Santos ficaram espalhadas pelo chão. O acidente foi em Araraquara, no interior paulista. O motorista de um caminhão carregado com cana-de-açúcar não teria respeitado a sinalização. Com o impacto, o caminhão foi arrastado por mais de 200 metros. Ninguém se feriu. De acordo com o Código Brasileiro de Trânsito, a linha férrea é sempre preferencial para a passagem de trens. O motorista que não para antes de fazer a travessia comete infração gravíssima. Só que mesmo em locais onde existe a sinalização para alertar sobre os riscos, muitos condutores ainda insistem em se arriscar. Para você ter ideia, 40 por hora ele pode demorar 1,5 km para conseguir parar totalmente. Então, quando o maquinista ele se aproxima de um local onde ele vai parar o trem, a freagem começa muito antes. Entre janeiro e julho, houve 327 acidentes com trens no Brasil. 86 pessoas ficaram feridas, 51 morreram. A empresa responsável pela linha disse que a circulação já foi normalizada. Veja a seguir, o primeiro-ministro de Israel critica a criação do Estado palestino e promete manter a luta contra o grupo terrorista Hamas. Veja ainda, ministro do Turismo entrega a carta de demissão ao presidente Lula. Mas continua pelo menos até a próxima semana no cargo para viagem ao lado do presidente. Um foragido da Justiça da Bahia foi preso na Grande São Paulo e ele é apontado como responsável pelas execuções praticadas pela maior facção do estado. Era nesta chácara em Vargem Grande Paulista, na Grande São Paulo, que o criminoso se escondia com a família. Robert Conceição Costa, de 27 anos, era procurado por suspeita de envolvimento em 4 homicídios na região metropolitana de Salvador. Segundo a polícia, ele integra a facção Bonde do Maluco, a maior da Bahia e aliada ao PCC. A função principal dele dentro desse grupo era fazer as execuções totalmente frio, desprovido de qualquer tipo de sentimento.
As investigações apontam que o suspeito saiu de Camaçari, na Bahia, e viajou 2.000 quilômetros para se esconder aqui, em Diadema, na Grande São Paulo. Não é a primeira vez que um foragido da justiça daquele estado é capturado nesta região. Em junho, a polícia prendeu Claudir Barbosa dos Santos, integrante de outra facção baiana, que estava foragido há quase 2 anos, depois de executar um comerciante. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, há mais de 290 mil procurados no Brasil. A cooperação entre as polícias estaduais e o trabalho de inteligência são fundamentais para localizar os criminosos. Pessoas encontram o abrigo aqui e acham que estão ao arrepio da justiça, mas na verdade sempre tem informação e acabamos encontrando elas. O Jornal da Record viajou até o local do acidente entre um barco e uma moto aquática, que deixou 3 mortos no Amazonas no sábado à noite. O único sobrevivente do barco falou com a nossa equipe. Ele contou detalhes do acidente. O abraço de um pai e avô representa o luto de uma família. Uma filha muito carinhosa, comigo, com a mãe, com os irmãos. Rosilândia não se conforma com as mortes da filha Marcileia Silva Lima, de 37 anos, e do neto John, de 7 meses. Ele fez crime, Ele tirou a minha filha, ele matou a minha filha, matou meu neto e matou o outro rapaz, que tem a família dele também. A mãe, o bebê e Pedro Batista, que era piloto de barco, morreram em um acidente com uma moto aquática no último sábado, no Amazonas. Segundo a Marinha, é proibido pilotar moto aquática à noite em qualquer lugar do país. Os corpos das vítimas foram encontrados no dia seguinte e levados para o Instituto Médico Legal. Nossa equipe viajou até o local do acidente no Rio Negro, em Iranduba. A região é conhecida como Lago do Acajatuba e abriga 9 comunidades rurais. A família e o piloto do barco voltavam de um campeonato de futebol. Nós estamos exatamente no local onde tudo aconteceu. Era tarde da noite, estava muito escuro. Segundo o Giovanni, o único sobrevivente que estava no barco, eles voltavam para casa, que fica numa comunidade bem perto daqui, quando, de repente, a moto aquática apareceu de surpresa e aconteceu o acidente. Caí desacordado com choque dentro d'água, retornei afundando. Aí quando boiei, gritei pela minha esposa, pelo Pedro, aí não vi mais eles. Giovanni diz que ele, a mulher, o filho e o piloto viajavam com uma lanterna. O empresário Robson Tiradentes, que trabalha no ramo de eventos, era quem pilotava a moto aquática à noite. Ele também sobreviveu e está internado. A família Tiradentes é proprietária de várias embarcações e acumula infrações de navegação. Uma das multas aplicadas pela Marinha foi de R$ 1.900. Por telefone, a família do empresário disse que Robson procurava a mulher e a filha de 6 anos, que estavam em um barco à deriva. Os atestados de óbito das vítimas, emitidos pelo IML, apontaram asfixia mecânica e afogamento como causas das mortes. A diretora do Departamento de Polícia Técnico-Científica do IML é sobrinha do empresário Robson Tiradentes. Minha filha, ela não morreu afogada. Um afogamento, ele não quebra uma perna, ele não quebra um braço, ele não afeta um crânio, não afeta. A minha filha estava toda quebrada. Sobre os atestados de óbito, a família do empresário disse que é direito de qualquer cidadão duvidar de um laudo e nomear um assistente técnico para a nova perícia. Giovanni pede justiça nas investigações. Tem que pagar, porque jet ski não pode estar andando à noite. O ministro do Turismo anunciou hoje que vai deixar o cargo. A Cristina Lemos traz os detalhes para a gente agora. Boa noite para você, Cris. Boa noite, Clébio, Mariana. Vitória da ala de oposição do União Brasil, que vinha pressionando Celso Sabino a deixar o governo. E essa será a 13ª troca de ministros deste mandato do presidente Lula. O acerto entre Celso Sabino e o presidente prevê que o ministro fique no cargo até quinta-feira. Celso Sabino esteve no Palácio do Planalto no início da tarde. Ele entregou uma carta de demissão, mas deve ficar no governo pelo menos até a semana que vem. Sabino vai acompanhar o presidente Lula na visita a obras para a COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Entreguei ao presidente a minha carta e o meu pedido de saída do Ministério do Turismo, cumprindo a decisão do meu partido. E o presidente pediu
que eu o acompanhasse nessa missão à cidade de Belém na próxima quinta-feira, e assim nós vamos estar. Celso Sabino ocupa o cargo de ministro do Turismo há 2 anos. Na semana passada, a União Brasil decidiu deixar a base de apoio ao governo e deu um prazo de 24 horas para que os filiados entregassem os cargos. A decisão foi anunciada depois que o presidente do partido, Antônio Rueda, foi citado em uma operação da Polícia Federal por suposta ligação com integrantes do PCC, o que ele nega. Sabino tenta agora manter no lugar dele a auxiliar direta, Ana Carla Machado Lopes, que é secretária executiva da pasta. Segundo fontes do Palácio do Planalto, o presidente Lula teria concordado com o pedido, desde que Sabino, que é deputado licenciado, garanta 15 votos de apoio ao governo na Câmara. Enquanto isso, Ana Carla deve ocupar o cargo interinamente. O governo lançou hoje um conselho que vai fiscalizar as ações de reparação pelos danos causados pelo rompimento da barragem de Mariana, em Minas Gerais. A cerimônia foi no Palácio do Planalto. O conselho vai ser integrado por representantes da sociedade civil e de órgãos federais para monitorar a aplicação dos recursos definidos no acordo assinado em outubro do ano passado. Na solenidade também foram anunciados investimentos para a saúde da região de Mariana e dos municípios atingidos pelo desastre. Você tem impactos que a gente vai percebendo logo depois, na saúde mental, e tem impactos que a gente talvez só perceba no futuro. O acordo prevê uma indenização total de 170 bilhões de reais e que deve ser paga em 20 anos. Os recursos vão ser repassados pela Samarco, empresa responsável pela barragem e que tem a Vale como sócia. Os valores devem ser aplicados em projetos ambientais e socioeconômicos, além de recuperação de áreas degradadas, reassentamento de comunidades e pagamento de indenizações às famílias atingidas. Agora, não é mais a Vale que foi responsável quando permitiu que aconteceu o desastre. Agora somos nós, governo e vocês, moradores da região, que estamos tomando conta dos recursos e nós precisamos aplicá-lo da melhor forma possível, sem permitir que haja qualquer desvio ou qualquer atraso desse dinheiro. A barragem que se rompeu em Mariana em novembro de 2015 provocou a morte de 19 pessoas e danos em quase 50 cidades. E o Supremo Tribunal Federal formou maioria para decidir que cabe apenas ao tribunal autorizar buscas e apreensões no Congresso Nacional ou em imóveis funcionais usados por parlamentares. Pela decisão, juízes de instâncias inferiores não têm competência para determinar medidas de investigação nesses locais. Também ficou definido que não é necessária autorização dos presidentes da Câmara ou do Senado para o cumprimento de mandados. O julgamento segue em plenário virtual até a meia-noite de hoje. Falta apenas o voto do ministro Luiz Roberto Barroso. Mariana, Clébio. Obrigada, Cris. Em discurso na ONU, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, prometeu manter a luta contra o grupo terrorista Hamas. Netanyahu também criticou a criação de um Estado palestino, que, segundo ele, incentiva os ataques contra judeus. No momento em que o primeiro-ministro de Israel subiu ao palco da Assembleia Geral da ONU, dezenas de delegações, incluindo a do Brasil, deixaram o plenário. Mas a fala também foi marcada por aplausos. Netanyahu afirmou que o combate ao grupo terrorista Hamas ainda não acabou. E ressaltou as vitórias de Israel contra os extremistas, não só em Gaza, mas também no Irã, Iraque, Síria e parte do Iêmen. Netanyahu criticou a proposta de criação de um Estado palestino. Para ele, isso incentiva o terrorismo contra judeus. E fez uma comparação. Dar um Estado à Palestina a 1 quilômetro de Israel é como dar um Estado à Al-Qaeda a 1 quilômetro de Nova York, em referência aos ataques às Torres Gêmeas em 11 de setembro de 2001. O discurso foi dedicado às famílias de sequestrados ainda mantidos na faixa de Gaza, que foram lembrados também em uma manifestação perto das Nações Unidas. O premier enviou um recado aos reféns, como mostra de Israel o repórter Victor La Regina. Horas antes do discurso começar,
O exército israelense posicionou alto-falantes na fronteira com a faixa de Gaza. Netanyahu disse que queria passar uma mensagem aos cerca de 20 reféns que Israel acredita estarem vivos. Bravos heróis, nós não esquecemos de vocês, nem por um segundo. Nós não vamos fraquejar e nem descansar até trazer todos para casa, disse Netanyahu. All of you home. O premier israelense irá passar o fim de semana nos Estados Unidos. Na segunda-feira, ele se reúne com Donald Trump na Casa Branca para debater, entre outros assuntos, a proposta de cessar fogo na faixa de Gaza. Hoje, o republicano voltou a dizer que acredita que um acordo de cessar fogo e a libertação dos reféns estão próximos de acontecer. O Conselho de Segurança da ONU aprovou a retomada de sanções ao Irã. Países que integram o Conselho acusam o Irã de violar os compromissos do acordo nuclear firmado em 2015. Horas antes da votação, o Irã havia anunciado um acordo com a Rússia, que prevê 25 bilhões de dólares para a construção de 4 usinas de energia nuclear. Veja a seguir, influenciador digital com carteira de habilitação suspensa causa acidente em São Paulo. E ainda furtos de cabos elétricos são cada vez mais frequentes no Brasil. A ação de criminosos deixa moradores de bairros de São Paulo sem luz e serviços de internet. O governo da China publicou uma norma que proíbe líderes religiosos de pregarem livremente pela internet. Eles só podem se manifestar em plataformas autorizadas pelo Estado. A medida gera críticas pelo mundo todo. O documento tem 18 artigos que estabelecem como religiosos podem ou não se comportar no mundo digital. Estão proibidas transmissões ao vivo de cultos e mensagens em redes sociais. Pregações apenas em aplicativos e sites controlados pela Administração Nacional de Assuntos Religiosos da China. Também foi vetado o uso de inteligência artificial para criar ou divulgar conteúdo ligado a qualquer religião. E a arrecadação de fundos pela internet precisa de autorização estatal. Em todo o mundo, líderes religiosos usam as redes sociais para divulgar ensinamentos e transmitir cultos e cerimônias. Uma liberdade que contrasta com a nova realidade da China. Especialistas lembram que o controle estatal sobre a fé não é novidade em Pequim, mas agora a censura chegou até ao ambiente digital, justamente onde milhões de fiéis buscam orientação espiritual. Esta brasileira que morou na China conta que a fiscalização sempre foi muito forte por lá. Na China, é completamente proibido se reunirem várias pessoas, é proibido pregar a palavra livremente. E agora também com a restrição da internet, a pessoa não pode falar sobre a própria fé. Organizações internacionais de direitos humanos afirmam que as novas regras limitam ainda mais a liberdade religiosa no país asiático. Para o Partido Comunista, no entanto, o objetivo é evitar o que chama de uso indevido da religião para influenciar a sociedade. A medida reforça a falta de liberdade da população, um reflexo da política que obriga até as religiões a seguirem valores socialistas e a linha dura do governo. As regras já estão em vigor. Religiosos que descumprirem podem perder o direito de exercer a função e até enfrentar punições na justiça. A decisão reforça o poder do Estado chinês sobre todas as áreas da vida pública, inclusive a fé. Na Argentina, o assassinato de 3 jovens mobiliza o país. As vítimas foram torturadas e depois executadas. Um crime chocante, Mariana, e o cúmulo do absurdo foi transmitido ao vivo numa rede social. Até agora, 4 pessoas foram detidas. Os corpos das 3 jovens foram enterrados hoje, na Grande Buenos Aires. As vítimas eram Morena Verri, de 20 anos, Brenda Castilho, também de 20, e Lara Gutierrez, de 15 anos. A mãe de Morena pediu justiça.
Uma câmera de segurança registrou o momento em que as 3 entraram voluntariamente em um carro na noite da última sexta-feira. Segundo as autoridades, elas teriam sido enganadas pelos criminosos. As 3 jovens foram vistas pela última vez nesta rotatória, que fica na periferia de Buenos Aires. Brenda e Morena, as 2 mais velhas, viviam aqui atrás, neste conjunto de prédios. A tortura e o assassinato delas foram transmitidos ao vivo pelas redes sociais. Um dos assassinos teria dito: "Isso acontece com quem rouba minhas drogas", numa ação para intimidar os rivais. Os corpos foram encontrados 5 dias depois, no quintal de uma casa a 30 quilômetros do local onde foram vistas pela última vez. O caso está sob segredo de justiça. Até o momento, 4 pessoas foram detidas. O mandante do crime seria um narcotraficante peruano de 23 anos que está foragido. A Corte Interamericana de Direitos Humanos começou a julgar o Estado brasileiro pela morte de 96 bebês no final da década de 90, numa clínica de Cabo Frio, no Rio de Janeiro. É o primeiro caso em que o país é julgado por violações ao direito à saúde dos recém-nascidos. Uma das mães ouvidas na audiência no Paraguai foi Helena, que na época era menor de idade. Quando nós fomos acessar os documentos dos nossos filhos, eu tive que pagar por esses documentos para ter acesso, para descobrir o que a minha filha realmente tinha contraído para ir a óbito. A Corte Interamericana julga violações relacionadas às mortes de 96 bebês entre 1996 e 1997 em uma clínica particular de Cabo Frio, na região dos Lagos, que também atendia pelo SUS. As crianças morreram de infecção hospitalar na UTI neonatal. A Comissão Interamericana aponta falhas do Estado brasileiro ao julgar o caso e também por não ter responsabilizado os envolvidos. Segundo a representante da Vigilância Sanitária do Estado do Rio de Janeiro, a parte hospitalar da unidade onde funcionava a UTI foi interditada em 2019. Ela deixou de oferecer esse serviço e ficou com um número muito reduzido de leitos de UTI nela, até porque houve uma mudança em toda a legislação sanitária. Eles não conseguiram mais acompanhar as normas. A União pediu desculpas oficialmente e reconheceu a ausência de fiscalização adequada para o funcionamento da clínica pediátrica, que recebia recursos públicos. Em caso de condenação, o Estado brasileiro terá que indenizar as famílias. Hoje nós queremos estar com eles. Esse direito nos foi tirado. Um dado alarmante. Em média, 316 veículos foram roubados ou furtados por dia no estado de São Paulo, entre janeiro e julho. Em muitos casos, um rastreador instalado no veículo ajuda na localização. Foi o que aconteceu com o carro de uma das vítimas, na zona leste da capital. A imagem de uma câmera de segurança registrou o momento em que um homem chega sozinho à rua na zona leste. Ele se aproxima do carro, olha em volta e, em seguida, quebra o vidro. O criminoso entra pela janela, liga o carro depois de alguns minutos e foge. Ele quebrou o vidro traseiro, ele arrancou o sensor do estacionamento, quebrou alguns fios da multimídia e levou o meu computador que estava dentro do carro. O que o criminoso não sabia é que o carro era monitorado por um rastreador. A polícia foi acionada e o veículo encontrado abandonado em Santo André, no ABC Paulista, a 30 quilômetros do local do furto. É uma conquista, é um carro de família, né? É onde que a gente consegue levar os filhos para passear e tudo. Segundo dados da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, neste ano foram registrados mais de 66 mil casos de roubo ou furto de veículos no estado. Em muitas ocorrências, o rastreador tem sido um importante aliado para as seguradoras e para a polícia. Depois que carros, motos ou caminhões são localizados, as equipes da perícia recolhem evidências que possam levar aos autores do crime. E a partir dessa identificação, chegarmos no provável receptador, né? Porque a gente sabe que o receptador é aquela pessoa que impulsiona a criminalidade violenta, né? Se não tivesse quem receptasse esse veículo, esses bens roubados, certamente não haveriam tantos furtos, roubos e até latrocínios. Um influenciador digital com sinais de embriaguez e a carteira de habilitação suspensa causou um acidente na zona sul de São Paulo.
Ele dirigia um carro de luxo quando atingiu um motociclista. Mike da Silva Bernardino, de 32 anos, conhecido como MK Bernardino, dirigia esse carro esportivo avaliado em quase R$1 milhão quando se envolveu no acidente na Avenida dos Bandeirantes. De acordo com o boletim de ocorrência, ele se distraiu com o celular e atingiu a moto. O motociclista teve pequenos ferimentos e está fora de perigo. Um outro carro também se envolveu no acidente. Esse vídeo, gravado logo após a batida, mostra que dezenas de outros motociclistas cercaram o carro do influenciador, que está no nome da esposa dele. Ele estava em cumprimento de suspensão, então ele não poderia, de qualquer forma, estar dirigindo. Além disso, aí a gente tinha a situação que o veículo não está ostentando as placas, né? A gente verificou que as placas estavam no interior do veículo. Para os policiais, MK Bernardino disse que na hora do acidente seguia para o trabalho e admitiu que estava com sono. Disse ainda que retirou as placas e guardou dentro do carro para não ser reconhecido. De acordo com a PM, o influenciador tinha sinais de embriaguez e se recusou a fazer o teste do bafômetro. MK Bernardino foi levado ao IML para fazer exames. Além de lesão corporal, ele pode responder por embriaguez ao volante. A defesa dele não foi localizada. A Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou hoje bandeira vermelha patamar 1 para a conta de luz do mês de outubro. Isso significa um adicional de R$ 4,46 para cada 100 kWh consumidos. O motivo é a indicação de volume abaixo da média de chuva, com reflexos no nível dos reservatórios e a necessidade do acionamento das usinas termoelétricas, que são mais caras. Olha, certamente você já passou por esse problema. E vários moradores de grandes cidades enfrentam também transtornos com quedas de energia e internet. Tudo isso por causa dos furtos de fios de cobre. Em São Paulo, para você ter uma ideia, a polícia apreendeu mais de 7 toneladas de cabos roubados só este ano. Em busca de dinheiro rápido, os criminosos se arriscam. Sobem e descem de postes. Vale tudo para chegar até os cabos de energia que são arrancados e cortados. Os flagrantes mostram que eles ainda queimam a parte externa de plástico para ficar só com o fio de cobre que é vendido em ferros velhos. Os moradores desta rua, na região central de São Paulo, estão apavorados com a ação dos criminosos. Na minha casa eles escalaram o muro e puxaram os fios ali, a gente só escutou o barulho. O risco é de alguma criança tocar no cabo, porque eles ficam energizados no meio da rua. Pedestres que estão passando na rua pisarem em cima e serem eletrocutados. Se tem roubo é porque tem receptador, né? Alguém está comprando. A Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica alerta que o furto de cabos já se tornou uma epidemia no Brasil. Só em 2024 foram 28 mil casos registrados, com prejuízo de 45 milhões de reais para as companhias e transtornos diretos para a população. O crime provoca falta de energia elétrica e queda de internet em casas e comércios. Então, a gente que trabalha aqui em empresa, você fica parado, a empresa fica parada, porque depende de internet, depende de energia e não tem o que fazer. Banho na água gelada, é bem difícil, no frio foi bem complicado. Este ano, a polícia apreendeu mais de 7 toneladas de fios de cobre em locais de receptação. Em julho, o presidente Lula sancionou uma lei que aumenta as penas para esse tipo de crime. O que diminui o crime é uma efetividade, ou seja, um processo rápido e efetivo. Se o sujeito ficar 1 ano na cadeia, logo depois do crime, nunca mais ele vai pensar em roubar daquele jeito. Agora, uma pena de 8 anos, que ele vai ser, talvez, nem vai ser processado, o risco é baixo, em que ele nem sabe se vai cumprir, ou se cumprir já prescreveu, aí não atemoriza ninguém. Em um mês, 4 cachorros foram baleados em comunidades no Rio de Janeiro. 3 deles só nesta semana. Um dos animais já recebeu alta. A cachorrinha Nina voltou para casa depois de ser atingida por um tiro há 2 dias no Morro do Juramento, zona norte do Rio. Nesta semana, outros 2 cães foram baleados na cidade e estão internados. Um dos animais, uma fêmea que estava grávida e perdeu os filhotes. O 4º cachorro ferido é um pitbull, que foi atingido por tiros no início do mês e segue internado. Ursos polares invadiram uma estação meteorológica abandonada numa ilha no leste da Rússia. Você vai ver as imagens aí feitas por drone. Os animais podem ser vistos andando entre as ruínas. Um deles tenta até morder o equipamento de gravação.
O local foi desativado com o fim da União Soviética há mais de 3 décadas. E hoje, como a gente vê, serve de refúgio aí para os ursos. O Jornal da Record volta à 00:30. Enquanto isso, você pode rever essa edição completa no Record Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E lembre-se, a programação da Record está ao vivo e de graça no Record Plus. Fique agora com a série A Vida de Jó e logo depois de Reis tem A Fazenda. Hoje com flash ao vivo da festa imperdível. Boa noite. Boa noite para você, ótimo fim de semana. Bradesco, entre nós, você vem primeiro.